Olá, seja muito bem-vindo ao Portal Faxinal, que é atualmente o principal veículo de informação online em Faxinal dos Guedes. E preocupados com a necessidade de auxiliar o eleitor a conhecer melhor as propostas dos candidatos a prefeito, realizamos nesta semana uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Faxinal dos Guedes. Hoje, o entrevistado será Genaro Costa Queschi, candidato pelo Podemos, que terá 30 minutos para apresentar as suas propostas. A nossa entrevista tem a força de FG Embalagens, que tem como missão desenvolver embalagens sustentáveis com alto padrão de qualidade. O telefone é o 3436-0063. E também a força de JG Moraes Construtora. Está pensando em construir ou reformar? Faça um orçamento com a JG Moraes no 988260479. A nossa entrevista tem a transmissão simultânea pela Rádio Cidade FM, a rádio da comunidade, e a tradução em Libras pelas profissionais Sonimara da Silva e Alice Demarco. A gente começa a nossa conversa com o candidato Genaro. Uma ótima tarde para você, muito obrigado por atender o nosso convite. Genaro, você já foi vice-prefeito, já foi prefeito, tem uma história em Faxinal dos Guedes que muitos conhecem. Agora, o que levou o Podemos a escolher Genaro Costa Queschi e Salete Jordani como candidatos a prefeito e vice? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Ledemir. Boa tarde a todos que aqui estão no ambiente do Portal Faxinal. Uma saudação especial ao nosso coordenador, Jandir Carmian. E com muita satisfação nós estamos aqui para propor as nossas ideias para o nosso município. Também um abraço a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Afinal de contas, eu acho que é importante a gente dar as entrevistas e as propostas que nós temos para Faxinal dos Guedes. Eu quero mandar um grande abraço, se você me permite, ao meu pai, que está lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ouvindo a entrevista. Afinal de contas, eu sou natural de Santa Maria e ele está lá hoje assistindo na entrevista. Um grande abraço, o meu pai e a minha mãe. Certo. Vamos para a nossa entrevista, então. O que levou o Podemos a escolher o seu nome como candidato a prefeito nessa eleição em 2020? Guilherme, eu queria antes me apresentar um pouco para a sociedade, dizer que sou nascido, como falei, em Santa Maria, sou formado em odontologia pela Universidade Federal de Santa Maria, tenho 47 anos, fui 2 vezes vice-prefeito, com orgulho dessa cidade de Faxinal dos Guedes, a qual escolhi para morar. Quando me formei, vim aqui, montei minha clínica particular, sou funcionário público municipal com muito orgulho desde então, né? Por ter essa história de Faxinal dos Guedes, ter contribuído, que resolvi aceitar esse desafio junto com a nossa vice-prefeita Salete Jordani. Por ter uma grande amizade com a Salete, por ter participado com muito orgulho no mandato do ex-prefeito Flávio Bruno Boff, e também do ex-prefeito Edgar Jordani, onde conheci a Salete realizando um trabalho voluntário na área social e sei da capacidade dela junto ao município, conhecedor de todos os cantos do nosso município. Foi assim que nós montamos essa parceria para disputar o pleito de 15 de novembro. Nós, por termos essa afinidade, por nós termos esse respeito um com o outro, nós achamos que temos capacidade de retornar à Prefeitura Municipal e fazer um belo trabalho pelo nosso município de Faxinal dos Guedes. Certo. Genaro, eu gostaria de começar falando sobre uma área que você entende, conhece, que é a área da saúde. Você trabalha no ramo de odontologia e conhece também todo o circuito, vamos dizer assim, que engloba a saúde de Faxinal dos Guedes. Como prefeito, que já foi, e vice, conhece a estrutura. O que dá para fazer na saúde faxinalense a partir de 2021? Dá para fazer muito pela saúde ainda. A nossa saúde está muito bem estruturada. Contar uma história que, quando eu cheguei aqui e comecei a trabalhar no bairro Rosa, trabalhei lá por 12 anos e meio, lá não existia um posto de saúde, apenas o consultório odontológico. No mandato meu e do Flávio, nós conseguimos realizar a construção daquele posto do bairro Rosa. No mandato meu e do Flávio, nós alugamos uma peça no São Cristóvão, do seu Adão Lima, e lá instituímos o posto de saúde do bairro São Cristóvão. Logo em seguida, conseguimos fazer a construção do posto de saúde do bairro São Cristóvão. Então, depois veio o mandato meu e do Edgar, nós conseguimos construir o posto de saúde do João José Guele. Então, por essa história, eu sei que nós melhoramos a infraestrutura do nosso município. E agora, para o próximo mandato, eu acho que há a possibilidade de nós fazermos um posto de saúde central. Por quê? A gente, quando percebe ali no posto, tem a parte administrativa e a parte ambulatorial junto.
Quando o cidadão hoje chega ali para encaminhamento do exame ou uma viagem, ele senta na sala de espera junto com o paciente. E agora nós estamos no momento de pandemia, infelizmente, né? Mas se Deus quiser, logo isso vai passar. O que acontece? Hoje a gente tem que separar as pessoas, né, de quem vai com uma virulência das pessoas que estão sã. E é isso que nós estamos propondo. Realização de um posto de saúde central, ali onde hoje é a garagem dos ônibus da prefeitura. Ali nós fazemos um posto para a realização de atendimento ao nosso cidadão faxinalense. E a parte administrativa ficaria só a função de encaminhamento de exame, busca por uma viagem, enfim, falar com o secretário. Essa parte administrativa ficaria onde é hoje a Secretaria de Saúde. O pessoal que está em casa poder nos entender, a ideia então é dividir para ampliar. Exatamente, para oferecer mais. A gente sabe também que muitas vezes, quando vem médico especialista, eles ficam sem sala, muitas vezes tem que atender no posto do bairro, enfim, que também a gente pode descentralizar. Mas se ampliar e fazer com mais salas, eu acho que fica mais confortável o atendimento. E a gente sabe também da necessidade que o nosso município cresceu de um posto de saúde no bairro Roselame. A gente está passando nas casas, sabe da necessidade e nós vamos em busca disso também. Além da ampliação nos postos de saúde, algo que a gente nota que é uma demanda, é uma assistência ao Hospital São Cristóvão. Está no seu plano de governo, de repente, aumentar essa parceria, esses convênios que existem atualmente? Sem dúvida, dos 2 mandatos que participei, tive orgulho e a satisfação sempre de poder ampliar. Isso é notório que nós sempre ampliamos esse atendimento. A gente sabe que o nosso hospital cada vez está melhor, está se preparando, tem as cirurgias eletivas hoje que é possível realizar no nosso município e nós queremos ampliar esse atendimento. A gente sabe que tem uma demanda reprimida e que a gente tem que aumentar o convênio com o CISAMOSC e também isso proporciona o quê? Que diminua as filas do nosso atendimento na saúde. Certo. Algo mais que a gente possa destacar nesse aspecto do plano de governo? Eu acho que as melhorias têm que ser constantes. Quero aqui ressaltar, e como eu sou funcionário da saúde, quero também ressaltar todos os servidores municipais, que nós realizamos 2 mandatos e muitas vezes a gente tem que valorizar aquele funcionário que está lá, que está permanentemente contribuindo com a administração pública. Eu acho que é importante nós termos um servidor público muito efetivo. Eventualmente tem uma queixa de um ou outro, mas isso a gente é pontual. Nós não podemos generalizar, nós não podemos botar a marca no funcionalismo por causa de poucas pessoas, e sim valorizar aqueles que são dedicados ao nosso município. Certo. Atrelado à saúde, a gente tem aí o âmbito da assistência social, que é uma área que a sua vice trabalhou muito ao longo desses anos. Isso deve estar pautado no plano de governo novamente? Sem dúvida, a área de assistente social, eu sempre brinco que não é só dar cesta básica para a população, é muito mais amplo que isso. É na casa do cidadão que precisa fazer a visita, lá está o problema. O problema, muitas vezes, é enfrentado no lar, e lá assistente social, fazer a visita, ver o problema para ter a melhor solução. A Salete Giordani contribuiu muito nessa área, a população dos bairros sabe, há pouco nós visitamos o bairro Hervatal, ela contribuiu muito para o início daquele bairro, hoje depois foram melhorando, cada vez a gente passa lá, dá mais orgulho de ver aquele bairro hoje com uma infraestrutura boa, e eu acho que é assim que se faz a assistência social, nós incentivar o cidadão a melhorar de vida. Muito bem. Vamos falar de educação, inclusive hoje é o dia do professor, vai aqui os nossos parabéns a todos os professores, em especial as nossas professoras que estão aqui nos nossos estúdios, professoras de Libras, a Sonimara, a Alice e também a Indaiá, o nosso parabéns. Plano de educação, o que o governo do Podemos pretende fazer? E eu costumo fazer essa pergunta para todos os candidatos, como que a coligação Faxinal Pode Muito Mais vê os próximos 10 anos da educação em Faxinal dos Guedes, Genaro? Eu também quero deixar hoje aqui meus parabéns ao Dia dos Professores, afinal de contas, eles são responsáveis pela educação dos nossos filhos, enfim, de fazer uma sociedade melhor. E eu acho que eles são profissionais que estão lá por amor e nós sabemos da dificuldade, dos problemas que eles enfrentam diariamente. Mas, superando tudo isso, cada vez mais nós temos uma educação de qualidade. A gente sabe que tem o índice de 25%, sempre foi investido esse índice, e nós melhoramos ao longo desse tempo a nossa educação em Faxinal dos Guedes. Hoje, nós temos uma infraestrutura muito boa em todos os colégios municipais, nós não temos grandes problemas na educação, mas a gente tem que planejar o futuro, como você muito bem colocou. A gente tinha as apostilas lá na nossa época, agora foi retirado e agora estão retornando. Eu acho que esse é o planejamento que a gente fala muito, que tem que existir, é de políticas públicas. Independente do governo que passa, as políticas públicas
públicas que sejam instaladas, elas têm que perdurar por todos os governos. Não pode ser política de governo durante os 4 anos, porque muitas vezes acaba sendo interrompido uma ação que está favorecendo a população. E isso, na educação, tem que ser um planejamento realmente, colocar pessoas técnicas, pessoas responsáveis, que saibam que a nossa educação tem que ser de excelência, porque é isso que os pais e cidadãos esperam da educação de Faxinal dos Guedes. Genaro, tem uma obra, falando de educação, que gera muita polêmica aqui em Faxinal dos Guedes, que é a creche da Barra Grande, e é uma demanda dos pais. Essa obra, se não me falha a memória, começou na sua época, não começou? Agora que está chegando aí a possibilidade de terminar. Terminada, ou enfim, deve entrar em funcionamento? Guilherme, foi bom tu ter tocado no assunto. Quando você assume uma prefeitura, você assume o ônus e assume o bônus da prefeitura. Então, para você ter uma ideia, quando eu e o Flávio assumimos a prefeitura, a creche do centro da cidade estava inacabada. E eu e o Flávio concluímos a creche. Quando eu e o Edgar pegamos o mandato, um exemplo, nós tínhamos 80 casas para entregar. Nós entregamos as 80 casas. Então, você tem que fazer as ações que ficou faltando. A creche da Barra Grande realmente foi no nosso mandato, mas se passou 4 anos e não se foi feito nada para a solução desse problema. Agora colocaram a culpa no nosso mandato. Mas será que em 4 anos não deu para solucionar? Então, eu quero deixar bem claro que nós vamos atrás em busca da conclusão dessa obra. É uma queixa muito grande da Barra Grande, e eu te dou a certeza que tem como solucionar aquilo, e se nós formos eleitos, nós vamos botar em atividade aquela creche da Barra Grande. Além da creche, existe alguma outra possibilidade de ampliação nas demais localidades aqui na rede municipal de ensino? Sem dúvida, nós sabemos que a demanda é crescente, afinal de contas, hoje o pai e a mãe precisam trabalhar e precisam deixar essas crianças num local seguro. E quanto mais as pessoas trabalham, mais a gente tem que oferecer enquanto prefeitura. Então, se pudermos ampliar as vagas da creche, com certeza nós iremos fazer. Certo. Além da questão da estrutura educacional e também do aluno, algo que muito se preocupa é a questão dos funcionários. Como é que o governo Podemos vê essa questão da valorização do funcionário da educação? Aproveitando também, já que hoje é dia do professor. Sem dúvida, eu acho que a valorização tem que ser constante. Eu não tenho números aqui, mas se você puxar no portal Transparência da nossa época, eu te dou certeza, porque eu tenho essa informação, que nós valorizamos muito mais os professores e funcionários de educação que a atual administração. Então, estou só citando isso para dizer que nós valorizamos quando estava lá. Com certeza, no nosso mandato, também serão valorizados. De que forma? A forma é através de palestras, preparo, reposição salarial justa e digna. Eu acho que essa é a forma de você valorizar o profissional. A gente não pode só pensar em valor econômico, agregar valor no salário, e sim também preparar esses professores para os desafios e incentivar eles a oferecer uma educação de qualidade. Certo. Podemos falar de agricultura agora? Sem dúvida. É uma das maiores forças motrizes aqui de Faxinal dos Guedes, se não a maior. A gente, quando fala em agricultura, lembra logo da situação das estradas. O que deve ser feito, o que poderá ser feito, já usando a força do partido Podemos, para trabalhar a agricultura faxinalense? Você sabe que a agricultura, hoje, com certeza, é o que mais movimenta tem mais movimento econômico no nosso município, e nós somos sabedores disso. O agronegócio hoje está bombando, que nem falam, mas nós não podemos esquecer, além do agronegócio macro, do micro, que é a pequena agricultura. Para você ter uma ideia, no mandato meu e do Edgar, nós montamos as patrulhas agrícolas. E eu sou sabedor porque eu fui visitar, e aqui quero agradecer a todas as pessoas do interior que nos receberam, porque nós fomos casa por casa, e constatamos que as patrulhas agrícolas foram deterioradas e não foram incentivadas. E eles receberam máquinas novas para atender a pequena agricultura. Eu acho que isso é um incentivo ao pequeno agricultor. É você estimular ele, você oferecer condições para que lá permaneça. E nós sabemos que é fundamental para escoar a produção ter uma estrada de qualidade. A gente sabe que, com o tempo, as cargas ficaram mais pesadas, o tempo, quando chove, se deteriora porque o peso dos caminhões são maiores, o fluxo é maior. E, consequentemente, a gente tem que dar maior atenção para nossas estradas. Que esse escoamento de produção que vai fazer que nós tenhamos o pão nosso de cada dia na mesa e a nossa município tenha mais riqueza. Além dessa questão, que é fundamental, existe algo mais
Eu faço essa pergunta porque, de fato, as estradas precisam estar em condições, não só para escoar a produção, mas para que melhore a qualidade de vida do homem do campo. O que mais que podemos prever no seu plano de governo para que a nossa comunidade possa conhecer, para que o agricultor tenha melhor qualidade de vida também? O agricultor, basicamente, se você visitar ele, ele pede duas coisas: uma estrada de qualidade para fazer o transporte escolar, escoar a sua produção, e saúde. Como nós já falamos da saúde, as melhorias que nós procuramos implementar é favorecer também esse pequeno agricultor e o agricultor. Afinal de contas, eles têm que ter uma prioridade, porque o local onde que eles estão é difícil de se deslocar naquele momento. A gente tem que ampliar o atendimento na saúde e, com certeza, melhorar as estradas, como eu te falei. A gente hoje, a atual administração comprou um britador, nós temos que pegar e estimular também a produção, para quê? Para que nós tenhamos material para colocar nessas estradas para poder escoar a produção. Afinal de contas, esse britador é financiado e nós também vamos ajudar a pagar. Uma pergunta que eu acredito que seja pertinente, é uma preocupação dos agricultores. Nos últimos 4 anos foram fomentados alguns programas de incentivo na questão de melhoramento de terras, situações nesse sentido. Isso deve ter continuidade? Porque há sempre uma preocupação, Genaro, quando troca de governo, nem sempre tudo é continuado, é claro, por N motivos. Mas é um programa que, inclusive, é uma pergunta dos nossos internautas. Se você prestar atenção um pouco, Guilherme, que eu falei, que é a política pública, que é a política que foi estabelecida e que está funcionando, não tem por que cortar. O time que está ganhando não se mexe. Se está funcionando. Exatamente. Se existe essa parceria, nós vamos dar continuidade. Porque, afinal de contas, tudo que funciona, eu não tenho perfil, e muito menos a Salete, de perseguir ninguém, de prejudicar ninguém. Eu acho que o que está funcionando nós temos que manter. O único questionamento que a gente tem que fazer é o que não está funcionando e nós temos condições de melhorar. Certo. Vamos falar de gestão administrativa? É um assunto que preocupa, porque nós estamos vivendo em plena pandemia. Sabemos que as contas em nível nacional e estadual já tiveram um sinal de alerta, e o que acaba refletindo na arrecadação municipal. 2021, possivelmente a gente já viva um pós-pandemia. Como é que Podemos, Genaro, Salete pretendem cuidar das finanças do município para continuar fazendo investimentos e, claro, não se perder aí na questão das contas públicas? A pergunta é bem oportuna. Tu está falando de gestão administrativa. Eu acho que isso é fundamental para você poder gerir um município. Quando você chega e fala em gestão, você tem que priorizar os recursos. Obras públicas que a gente pretende fazer no nosso plano de governo, que eu há pouco falei do posto de saúde, pretendemos fazer uma piscina térmica, isso nós temos que buscar recurso no Estado e na União. Com recurso próprio, nós temos que investir em saúde e educação. Essa é a grande X da questão da administração pública. Você não pode usar um recurso próprio para uma obra grande, que tenha pouca utilidade. Você tem que usar recursos estaduais e federais. Eu cito o exemplo do nosso centro de eventos. É uma grande obra, mas não tem 1 centavo de recurso do município de Faxinal. Foi conseguido tudo a nível estadual. Então, você tem que ter muita influência com os deputados estaduais, com deputados federais, com senadores, para que eles tragam o recurso para fazer obras. E o recurso próprio você investir na saúde e na educação, que é o que o nosso município tanto quer. Seu governo deve ter uma máquina enxuta. E eu já aproveito para fazer essa pergunta, porque é uma preocupação em relação ao secretariado. Eu, inclusive, perguntei isso para demais candidatos. A escolha desses cargos, já que nós estamos falando de gestão, deve ser técnica, política, meio a meio. Como é que Genaro e Salete já fazem esse estudo? Primeiramente, responder a pergunta que você falou da questão governo enxuto. Quando eu fui prefeito, e juntamente o Edgar, o último ano eu concluí, nós entregamos, e está aí, para todo mundo, é público, com 48% da folha de pagamento do que se arrecada. É um índice baixíssimo, talvez só compara-se com Vargião naquela época, na região da MAI. É assim que se faz gestão. Então, você tem que ter noção de quanto você está gastando na administração pública ou com o pessoal para sobrar o recurso próprio para você investir. Segundo, que você me perguntou da questão de política, secretariado, eu e a Salete, nós não temos compromisso com ninguém. Deixar bem claro aqui, nós vamos avaliar e vamos botar pessoas qualificadas, porque, afinal de contas, o munícipe pede isso, que quando você procura a secretaria, pelo menos que a pessoa entenda do que está fazendo lá. Eu acho que isso que é importante, você ter pessoas qualificadas em cada setor, porque nada adianta o prefeito ser boa pessoa, entendedor do assunto, a Salete fazer a função dela, se o secretariado não corresponder. Eu acho que isso é fundamental.
aliado à política e o perfil técnico, assim que nós vamos escolher futuramente, se formos eleitos, o nosso secretariado. Muito bem. Gostaria só de fazer aqui uma ratificação. Quando a gente falou sobre a troca de times, eu falei em relação aos programas e não ao governo, que o pessoal está comentando aqui nas nossas redes sociais. Estamos com 19 minutos de entrevista para a FG Embalagens JG Moraes Construtora. Está junto com a gente também a Rádio Cidade FM, fazendo a tradução em Libras, a Sonimara da Silva e também a Alice Demarco. Vamos falar agora sobre infraestrutura. Como destaquei, é difícil se pensar em obras com uma crise econômica. E eu tenho percebido que todos os planos de governo tomaram um cuidado de não fazer promessas, mas sim de fazer compromissos viáveis. Como é que você, que já foi prefeito, vice-prefeito, conhece a máquina pública, pretende trabalhar e ver a área de infraestrutura aqui em Faxinal dos Guedes? Aí parece uma redundância a minha resposta, mas como que investir em infraestrutura? Buscar recurso externo, né? Nós temos a nossa pretensão de asfaltar o nosso distrito industrial e nós vamos fazer, mas o recurso lá nós temos que buscar fora, através das emendas parlamentares. Deixar aqui quanto à geração de emprego, que quando nós participamos dos governos passados, nós compramos duas áreas do distrito industrial. Tem algumas com problemas jurídicos, mas isso vai ser saneado, e o mais importante é que essas áreas são da prefeitura e poderão ser doadas. Isso que é importante quando você faz o investimento, que o terreno está ali, uma hora vai se desfazer e vai ser gerado emprego. Acho que isso que é fundamental. Nós estamos passando e visitando e vendo, e a gente tem um asfalto deteriorado nas ruas da nossa cidade. Claro que os prefeitos que passaram, e eu tenho muito orgulho, aqui sempre destaco os que passaram, e aqui queria deixar uma saudação especial, porque, afinal de contas, Faxinal dos Guedes tem uma infraestrutura boa e invejável perante outros municípios. Eu acho que isso é um reconhecimento, e não é desmérito para ninguém que está no governo ou que faz parte, que pretende fazer, reconhecer quem passou. Mas chega uma hora que o asfalto... Faz parte da história, né? Chega uma hora que esse asfalto se deteriora. E está no momento de nós fazer reperfilamento das ruas, uma reornamentação na nossa cidade, e para isso precisa de investimento. E você precisa de pessoas influentes para ir buscar esses recursos e oferecer essa infraestrutura que você tanto falou ali para o nosso município e melhorar ainda a qualidade de vida dele. Candidato, eu gostaria de viajar um pouco até o nosso distrito da Barra Grande. Afinal, é um dos distritos fundamentais, é o único distrito de Faxinal dos Guedes. Nós temos aí uma empresa que é uma das forças motrizes do município, tem a FAG 050, que também merece atenção. O que é que a coligação Faxinal pode muito mais pensou para o distrito da Barra Grande, caso assuma a partir de janeiro de 2021? O nosso compromisso com o distrito da Barra Grande é primordial. Inclusive, ontem, acabei gravando um vídeo, vai sair nas redes sociais, e mostrando para a comunidade do distrito da Barra Grande que eu e o Edgar tinha o seguinte compromisso, que tudo que nós fizesse na cidade, nós fazíamos no distrito. E a prova é que as ruas do distrito da Barra Grande estão 90% asfaltadas, porque nós asfaltava aqui, asfaltava lá. Tem um centro de eventos aqui, tem um centro de eventos lá. Tem o ginásio aqui, nós reformamos o ginásio municipal lá. Nós entregamos 40 casas aqui, entregamos 40 casas lá. E com esse compromisso e com essa visão é que eu sei como fazer e vou ter o mesmo discernimento ao distrito da Barra Grande. Você tocou num ponto fundamental, que lá contém uma empresa que ontem, falando com o seu José e o seu Marcos, e aqui lembrar o nosso saudoso Avelino Braganholo, que partiu e nos deixou muita saudade, deixou a fábrica, mas agora está sendo muito bem conduzida por seus filhos. Falando com eles, eu falando que estava com 700 empregos, ele disse, está enganado, Genaro, nós estamos com 900. Então, significa que eles estão com uma produção em alta. Produzindo mais, está pagando mais imposto, está trazendo mais riqueza para o nosso município. Então, nós não podemos deixar de incentivar essa grande empresa que nós temos. Eu acho que é um orgulho para a Faxinal de ter uma empresa dessas. Se por um momento econômico, qualquer pane que der e se perder 100, 200 empregos, gera um problema social, da saúde e na educação para o município que quase que fica sem administração, conseguir sem administrar o nosso município de Faxinal. Então, nós temos que incentivar essa empresa, nós temos que incentivar o nosso distrito, fomentar talvez novas empresas, mas sim também fortalecer as que aqui já existem. Eu acho que isso é uma forma de você gerar emprego, fortalecer as que aqui já existem e trazer novas que estejam dispostas a investir no nosso município. Nós temos ainda 5 minutos
E eu gostaria que você destacasse como candidato o que te torna diferente para comandar a Faxinal dos Guedes pelos próximos 4 anos e que credencie Genaro Costa Kesk a assumir novamente o executivo, Genaro. Na verdade, eu e a Salete temos um perfil muito parecido, que é de trabalho, de honestidade e de comprometimento com o Faxinal dos Guedes. E é isso que nós temos para oferecer para o nosso povo, para o nosso eleitor, para o nosso cidadão faxinalense. Eu acho que nem você falou muito bem, não é só com obras, não é só com promessas que você faz campanha, e sim tendo respaldo na sociedade, tendo credibilidade junto ao eleitor. É isso que diferencia as pessoas. E é isso que eu peço que o eleitor avalie na hora de votar. Afinal de contas, o voto, eu passo de casa em casa e falo, o voto para prefeito e para vereador é o voto mais consciente que você tem. Porque você está vendo o candidato a prefeito, o vice e o vereador. Então, você tem um contato olho no olho. Eu acho que isso que é importante o cidadão avaliar. Porque, muitas vezes, quando é para governador, deputado ou presidente, você olha na televisão, ouve no rádio, e um amigo te falou. Agora, essa eleição é um voto consciente, é um voto que você sabe quem já fez, quem está fazendo, ou os outros que estão pretendendo vir. Eu acho que essa avaliação que cada eleitor tem que fazer. Quem pode fazer mais por Faxinal? Olhando para aquela câmera, nós ainda temos alguns minutos, eu gostaria que você pedisse seu voto. Olha, eu quero deixar aqui ao amigo eleitor, se houver a possibilidade de votar em mim e na Salete, no número 19, nós ficamos muito agradecidos. Agradecer a cada eleitor que nós estamos visitando, seja no interior, seja no bairro, seja no distrito da Barra Grande ou no centro da cidade. Com muito orgulho e muita humildade, eu e a Salete estamos entrando em seus lares e vocês estão nos recebendo muito bem. Muito obrigado pela atenção que você tem dispensado para nós e, se possível, no dia 15 de novembro, vote 19, porque Faxinal pode muito mais. Genaro, muito obrigado pela sua participação, uma boa sorte nessa caminhada e que, claro, Faxinal dos Guedes, que é quem merece, tem aí a oportunidade de ter o melhor comandante na cidade. Muito obrigado à Rádio Cidade, muito obrigado ao Portal Faxinal, de abrir esse espaço para a coligação Faxinal Pode Muito Mais, colocar o seu plano de governo para o eleitor decidir dia 15 de novembro. Muito bem, nós conversamos com o candidato Genaro Costa Kesk, da coligação pelo Podemos. Faxinal Pode Muito Mais. Amanhã, o entrevistado é Gilberto Lázari. Vai lembrar, as entrevistas têm a força de FG Embalagens, que tem como missão desenvolver embalagens sustentáveis com alto padrão de qualidade, maximizando o seu valor para os consumidores. Ligue 3436-0063. A força também de JG Moraes Construtora. Está pensando em construir ou reformar? Faça um orçamento com a JG Moraes, no fone 988260479. E a força da Rádio Cidade FM 104,9, a rádio da comunidade. As nossas entrevistas têm a interpretação em Libras das profissionais Sonimara da Silva e Alice Demarco, a direção-geral de Ledemir José Rosa da Silva. Eu sou o Guilherme Rosa da Silva e espero você amanhã às 3 da tarde, aqui no Portal Faxinal, faxinalense de verdade.